Salve salve pessoal, hoje eu vou trazer uma nova teoria. E se Demon Slayer fosse para o mundo de Shumatsu no Valkyrie? E tudo começa quando Demon Slayer passa pelo portal para acabar com mais uma horda de demônios, mas quando ele chega no local, ele vê uma vista bela, e também era muito alto o lugar e ele fala: Vega, você está aí. E Vega fala: Demon Slayer. E a conexão cai. Demon Slayer fala: Onde eu estou? Que lugar é esse? E ele sai andando e ele vê um homem e um velho, e Hermes fala: Quem é esse? Um humano. E Zeus fala: Eu não sei, mais se for um humano eu vou matar. E Hermes fala: Quem é você e como chegou aqui? E Demon Slayer não fala nada e Zeus fala: Pela parecia ele um humano e eu vou matá-lo. E Zeus ia dar um soco em Demon Slayer. E Demon Slayer pega a mão dele e dá um soco na cara do velho, que o velho sai voando. E Hermes fala: Seu maldito, como ousa? E Demon Slayer fala: Foi ele que veio puxar briga comigo. E Hermes ia lutar, mas ele vai até os Zeus e Brunilda vê e ela fala: Eu humano, você tem que entrar no Ragnarok. E Demon Slayer pergunta o que é isso e Brunilda explica tudo para Demon Slayer. E Demon Slayer fala: Sim, eu aceito, mas eu posso usar qualquer arma? E Brunilda fala: Sim, vale qualquer tipo de armas. E Demon Slayer fala: Tudo bem então. E depois Brunilda pergunta como ele tem aquela força e ele explica tudo. E Brunilda fala: Impressionante, você mata demônios com armas humanas. E depois é anunciada a luta. E depois a apresentação do Thor e o apresentador fala: Esse humano e de outra terra, na terra dele ele temido por demônios e também ele temido pelas próprias raças. E dizem que ele já acabou com vários titãs, ele e o Demon Slayer. E Demon Slayer chega e o apresentador assopra a trombeta dele. Quando ele termina, Demon Slayer fica encarando ele e indo na direção dele. E Demon Slayer começa a correr e ele estava usando a super escopeta e ele atira e carrega rapidamente e alguns projéteis acertam Thor e ferem ele de raspão e todo falam: Como aqueles míseros estilhaços arranharam Thor. E Demon Slayer pega uma 12 e vai pra cima de Thor. E ele atira e Thor consegue desviar de novo, mas Demon Slayer se move rapidamente e atira mais uma vez. E o tipo pega em Thor e Thor fica um pouco ferido. Mas Demon Slayer pega uma metralhadora e ele começa a atirar sem parar. E ele pega tudo por trás e pega a arma de plasma. E ele consegue acertar os tiros de plasma em Thor, que Thor fica gravemente. E Thor começa a pegar o Mjolnir com duas mãos. E ele vai para trás e muitos raios começam a sair de Mjolnir. E quando o ambiente começa a ficar equilibrado, Demon Slayer vai pra cima de Thor e Theo solta o Mjolnir. Se passa algum tempo, Mjolnir acorda e Thor tira as luvas e fala: Finalmente acordou, você dormiu demais. E Theo estava numa posição que ele ia jogar o Mjolnir e ele fala: Humano, eu só tenho um pedido. Por favor, não morra. E ele joga o Mjolnir. E Demon Slayer pretendia pegar, mas se ele pegasse, ele ia se machucar feio, então ele só desvia. E quando ele desvia, ele pega a sua arma e vai pra cima de Thor. E ele pega a sua espada e ele pula e o martelo volta para Thor. E Demon Slayer acerta Mjolnir com a soada dele. E os deuses pensam que a espada de Demon Slayer ia quebrar, e quando as armas se encolidem, tudo explode. E Demon Slayer ainda estava de pé e ele estava segurando um Mjolnir com uma mão. E todos os deuses ficam impressionados. E Demon Slayer fala: Vamos acabar logo com isso. E Thor fala: Que tal a gente dar um dos nossos melhores ataques? E Demon Slayer fala: Sim, isso irá resolver tudo. E Demon Slayer segura a espada com muita força e começa a sair uma aura assim gigante de Demon Slayer. E Thor começa a segurar o Mjolnir com bastante força e só dois começam a correr um na direção do outro e os ataques se encolidem e uma luz vermelha sai do local e vai até o céu e começa a ter a aparência de um demônio. E quando a fumaça começa a baixar e quando eles veem os braços de Thor estavam cortados e os deuses ficam sem palavras e Thor fica de joelhos e fala: Vamos, acabe logo com isso. E Demon Slayer corta a cabeça de Thor e depois ele vai embora. E depois é anunciada a próxima luta e era uma luta em dupla e os lutadores eram Zeus vs Adão, Poseidon vs Demon Slayer. E a luta começa e Demon Slayer começa a correr direto pra cima de Poseidon e ele atira em Poseidon, que o mesmo desvia. E Demon Slayer pega a sua super escopeta e vai com toda a velocidade que nem Poseidon conseguiu ver. E Demon Slayer conseguiu atirar em Poseidon e Poseidon
fica com uma ferida no peito e todos os deuses ficam preocupados. E ainda Demon Slayer dá um chute em Poseidon que ele sai voando e ele consegue atirar mais uma vez em Poseidon, só que dessa vez no peito de novo, que forma um buraco em Poseidon. E quanto à luta entre Zeus e Adão, Zeus começa a dar vários socos em Adão e ele fala: soco meteoro, e Adão copia a habilidade e desvia, e Zeus fala: chute machado, mas Adão copia e Ares fala: diga adeus para as pernas, e Adão desvia e Adão começa a pular e dá um soco de raspão em Zeus e ele começa a dar vários socos em Zeus e Adão fala: soco meteoro, e uma montanha de socos começa a acertar Zeus e ele fala: e agora aí, o chute, machado, e Hermes fala: isso parece que doeu, e todos começam a torcer para Adão e um portal abre no meio da arena e um demônio sai de lá e vários portais começam a aparecer e Demon Slayer começa a correr e pega um e estradalha ele a um meio e todos os deuses iam ajudar, mas Zeus fala: não se intrometam nisso, deixe que eu e o Poseidon cuidemos disso. E quando eles vêm tinha vários demônios mortos pelo chão e tinha uma aranha robô que rapidamente morta pelo Demon Slayer e tinha um demônio muito grande e tinha outro com laça-foguetes na mão e Demon Slayer pega a arma de plasma e ele atira várias vezes no grandão, que o mesmo quando termina de atirar só tinha os ossos do demônio e o de metal. Ele pega a faca que estava na mão dele e ele começa a esfaquear o demônio e ele pega a Bigfoot King e ele solta uma rajada de plasma e todos os demônios dali são Evaporadora e Poseidon e atingido com essa arma e os dois braços dele são pulverizados e mais demônios chegam e eles rugem para Demon Slayer e ele tira o capacete e ele sorri com um sorriso de prazer de matar demônios e um sorriso diabólico e todos os demônios fogem e ele põe no capacete de volta e os deuses falam: como esse humano conseguiu derrotar todos esses demônios? E eles estavam começando a acreditar nessa história dele. E a batalha do Ragnarok começa novamente e Demon Slayer pega a super escopeta e atira em Poseidon e ele recarrega rapidamente e ele dá mais um tiro em Poseidon e ele explode a cabeça dele e Zeus se transforma e Loki aparece como Thor e ele fala que nem a história original e ele fala: então aquele cara que derrotou os demônios e ele não parece tudo aquilo, e Zeus completa a sua transformação e Demon Slayer só fica assistindo e a luta e que nem a história original e Adão começa a sangrar e Demon Slayer vai pra cima de Zeus e ele pega a Bigfoot King e dá mais um disparo e ele podia dar só 3 disparos porque a Bigfoot King tinha um limite de disparo e ele atira mais uma vez e aquele disparo acerta o peito de Zeus e Zeus fica com um buraco no peito e ele fala: como isso é impossível? E Demon Slayer decide ir de mãos vazias e ele dá vários socos em Zeus e Demon Slayer pega a shotgun e dá vários tiros em Zeus e quando Zeus fica de joelhos ele pega a super escopeta e a cabeça de Zeus explode e todos os deuses ficam chocados e assustados e Shiva fala: esse velho maldito, ele só me fez perder tempo.